bem, este é o primeiro bloco do programa Tribuna Livre, que recebe aqui o prefeito de Porto Acre, Carlos Portela, do PSDB, e Rodrigo Damasceno, de Tarauacá, do Partido dos Trabalhadores. Nosso tema, crise nos municípios acreanos. Prefeito Rodrigo Damasceno, que vem aqui pela primeira vez ao programa, satisfação tê-lo conosco. Boa noite. Digo mesmo, boa noite, é uma satisfação estar aqui nessa boa rodada de debates. Obrigado. Prefeito Carlinhos Portela, satisfação tê-lo conosco, boa noite, mais uma vez, né? O Carlinhos que vem aqui, já esteve aqui conosco, boa noite. Boa noite, Arquibaldo, boa noite, Narciso, boa noite, Osmi, boa noite, prefeito Rodrigo, boa noite aos nossos telespectadores. É uma satisfação enorme vir aqui e fazer um debate de qualidade, como vocês têm sempre procurado pautar aqui no programa. Obrigado. Prefeitos, a minha pergunta está ancorada num fato recente. Na quarta-feira houve a abertura do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, e eu pergunto, a curto, médio e longo prazo, quais são as consequências que pode ter uma abertura de um pedido desse para os municípios do Acre, se é que pode. Prefeito Carlinhos. Então, eu analiso a situação política, econômica, cultural e social do nosso país como uma situação muito difícil já de anos, né? Não é de hoje que nós estamos enfrentando essa crise, né? Uma crise que não é apenas uma crise financeira, econômica, não se trata disso. É uma crise que é muito mais profunda e que nós temos que analisar com muito mais cuidado ainda. A sociedade brasileira, em que pese o resultado da última eleição, aprovando a continuidade do governo Dilma, em que pese um resultado que praticamente dividiu a opinião pública nacional em relação a continuar o projeto ou não, ou inovar, ainda assim essa sociedade ela clama por algo que venha a ser feito no nosso país e que possa devolver ao povo brasileiro aquele sentimento de pertença ao povo brasileiro. Nós passamos por duas situações muito difíceis nos últimos anos, que foi o Brasil, querendo ou não, perder uma Copa do Mundo, né, dentro do nosso país, como foi, né, uma situação que deixou os brasileiros, de certa forma, muito tristes, e depois o país enfrentando uma onda de desconfiança, uma onda de denúncias e de corrupção que envolve todo o Congresso Nacional, envolve a Presidência da República, todos os ministérios. Eu vejo que esse pedido de impeachment, ele é consequência de tudo o que veio acontecendo nos últimos meses, nos últimos anos. Isso era notório que ia chegar o momento que ia ocorrer. O que isso pode trazer? Do ponto de vista da situação, em se tratando de relação da União com os estados e os municípios desse país, dessa relação federativa aí, para mim não vai alterar em absolutamente nada. Porque o que está errado, o que está equivocado para os nossos municípios, para quem mora nos municípios, que está sofrendo muito, é a concentração gigantesca que a União faz de todas as rendas desse país e que não transfere aos municípios que de fato enfrentam os grandes problemas. Então, Dilma permanecer no governo ou Dilma sair do governo não vai alterar em absolutamente nada. O que iria alterar seria um pacto federativo, uma rediscussão do pacto federativo. E isso alteraria. Agora, a mudança de governo, sair Dilma Rousseff e entrar Michel Temer ou outro, isso para mim, no meu entendimento, não alteraria em absolutamente nada. E eu nem vejo isso com tanta alegria assim. Isso, para mim, não traz a menor esperança. A minha esperança está na rediscussão do Pacto Federativo. Prefeito Rodrigo. Eu vejo que os últimos acontecimentos que nós estamos tendo a oportunidade de ver em nosso país é algo que, na minha avaliação, é expor o que já acontecia, né? A gente sempre soube que no nosso país houve vários casos de corrupção e muitos deles viraram pizzas em CPIs ou então foram arquivados por procuradores que eram indicados pelo presidente, então, que tomava a medida de arquivar todos os processos de indiciamento, né? O que eu vejo nesses últimos tempos é que as coisas começam a mudar no sentido de investigar. E isso a gente tem tido alguns resultados, já de repatriamento de recursos que foi desviado da Petrobras, no caso, que já veio repatriado para o nosso país, e também alguns casos de políticos que já começam a ser indiciados por esse tipo de prática.
O que eu acho e que considero é que uma coisa é a instituição. A instituição ela tem que ser maior do que o meu partido, o partido do Carlinhos, o partido de qualquer pessoa. A instituição ela tem que funcionar e ela tem que assegurar que a gente consiga ter a punição exemplar para quem praticar atos de corrupção. Mas nós não podemos misturar, né? O que está acontecendo, por exemplo, nesse último episódio do indiciamento, pelo menos são essas informações que a gente capta, é que houve uma chantagem para que não houvesse o voto no Conselho de Ética dos candidatos, dos deputados do PT, e em troca disso ele iria segurar o impeachment da Dilma. Como não foi cumprido a parte dos votos, foi declarados os votos que seriam pela o prosseguir da investigação no Conselho de Ética do Eduardo Cunha, ele soltou o impeachment, né? Então, acho que os valores aí eles foram investidos. Porque aí não deixou mais, não virou mais um jogo democrático e um jogo correto de se ter. Começou a ter aquela barganha, e essa barganha que eu não considero certa, sobre as costas da nossa presidenta Dilma. As costas da nossa presidenta Dilma, até então, não se tem uma denúncia de corrupção em relação a ela. Teve problema em relação às pedaladas, que foram tão comumente comentadas, e que o Tribunal de Contas da União também rejeitou, mas o Tribunal de Contas da União, ele rejeitou algo do mandato anterior da presidenta, que ela, pela legislação, ela não poderia ter sido avaliada nesse mandato. Permita interrompê-lo, porque senão nós vamos alongar muito a questão da discussão política. Eu tenho aqui uns números da Confederação Nacional dos Municípios. Ele fez recentemente, agora, no final do ano, quase, ela fez uma pesquisa, a Confederação fez uma pesquisa em 4.080 municípios, onde 98,5% ficou comprovado que estão em crise. Os municípios brasileiros todos estão em crise. E vocês, prefeitos, têm um componente altamente pernicioso que nós já discutimos aqui, Narciso. Por exemplo, a queda da receita, pela questão econômica que nós estamos atravessando. Vocês têm problemas com a legislação federal, quando se aprova no Congresso Nacional algumas leis, não levam em consideração os municípios. Por exemplo, o piso do magistério. Ora, o piso do magistério pode ser fácil para São Paulo, pode não ser fácil lá para o município de vocês. O aumento do salário mínimo bem além da inflação. São componentes que cada vez mais influem na administração dos municípios. Ora, vocês têm de aplicar, no mínimo, 25 em educação. 30, o município é 30, não, 25. 25. 15 na saúde. Vocês têm que aplicar, no mínimo, 15 na saúde. Isso é mínimo. Vocês podem gastar até 54, no máximo, em pessoal. Aí vem a transferência para a Câmara de Vereadores, as despesas obrigatórias. Eu pergunto, o que é que sobra para vocês investirem no município, para os dois? Vamos lá, eu já fiz essa avaliação matematicamente, na verdade não sobra nada. E a maior prova disso é que hoje Porto Acre, a Prefeitura de Porto Acre, ela executa hoje em torno de 8 a 9 obras, mas essas obras são todas adquiridas através de quê? De emendas parlamentares, que é, por sinal, criticada por alguns. Mas nessa república, nesse modelo de república que nós temos, lamentavelmente, a gente está dizendo que as emendas parlamentares estão sendo a salvação. São emendas parlamentares, ou seja, transferências voluntárias que estão chegando no município, aí sim o município consegue fazer um investimento. Agora seria um sonho, hoje eu digo que é uma utopia, a gente aqui do estado do Acre, qualquer prefeito desses municípios pequenos, nessa faixa de tamanho do município de Porto Acre, por exemplo, sonhar em calçar 100 metros de rua com recurso próprio. Não tem condições de calçar 100 metros de rua. Eu não consigo, jamais eu vou pensar nisso, não há a menor possibilidade. A gente se preocupa hoje em manter contratos que a administração não pode deixar
em hipótese nenhuma, de tê-los, como, por exemplo, um sistema de contabilidade, uma assessoria jurídica, né? Algo que você tem que ter, né? Alguns contratos, o fornecimento da merenda escolar, alguns medicamentos que devem estar constando lá na farmácia, que nem todos da lista do Rename nós vamos conseguir, diante da situação que está. Então, é um sonho. O que acontece nos municípios, por exemplo, lá em Porto Acre hoje, o que acontece lá, a construção de calçadas, reforma de escolas, construção de academias na praça, centro de saúde, tudo isso é fruto de diálogo com a nossa bancada federal. Do contrário, eu não teria conseguido colocar um tijolo em uma rua sequer. E lá em Tarauacá? Não muda muito a regra do Carlinhos, não. O que acontece muito é que o Pacto Federativo está muito ultrapassado. E ele precisa de uma reforma urgente. Eu acho que isso é a mudança que os municípios esperam e aguardam que aconteça um dia. Porque nós somos o para-choque, nós estamos lá mais perto da população. Se acontece um órgão federal de fechar as portas por algum motivo, a população não vai lá na presidenta para reclamar. Se o do Estado, quando o governador for lá, fala, mas senão também não chega. Como o município, se acontecer algum problema, vai na casa do prefeito, bater na porta, cara. E é esse carro que acaba sendo muito pesado porque a gente está carregando. Um exemplo para vocês, uma unidade básica de saúde, ela recebe em média R$10 mil para a sua manutenção, né? Para manter uma unidade básica de saúde com pagamento de médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, o rapaz lá da porta, o vigia, tudo, você não gasta no mínimo R$30 mil. Essa diferença do 10 para o 30, os 20, quem paga é o município. Então, isso daí é que nós estamos precisando, é ter essa sensibilidade também no governo federal. O Carlinhos falou algo muito, muito importante. Nós estamos administrando o trivial, é a limpeza urbana, é o pagamento de folha, com muita dificuldade por conta da dificuldade econômica. E quando a gente faz algo diferente, é por meio de emenda parlamentar, em virtude da grande dificuldade que se tem do recurso que chega ao município. E outra, já chega recurso todo carimbado. Você falou um monte de regras que tem aí. O recurso já chega amarrado. Você já vai administrar algo que já veio a ordem lá de cima para determinar como é que está. E se você não fizer, tem um monte de órgão de controle do lado para justamente lhe... Bom, eu quero voltar primeiro porque a pergunta, Osmi sempre me atrapalha nesse programa, sabia disso, tá? Eu não quero politizar, ele insiste nisso. Eu queria falar com vocês quando vocês fizeram o diagnóstico da primeira pergunta sobre as consequências do impeachment nas administrações municipais, né? E quero lhe dizer que concordo em gênero, número e grau com o diagnóstico que você fez e concordo em gênero, número e grau com o diagnóstico que você fez, embora ponto de vista diferente. O problema deste país é o modelo, como ele foi concebido e como ele vinha bolando. Enquanto os municípios cabiam nos seus orçamentos, enquanto os estados cabiam nos seus orçamentos e a União cabia no seu orçamento, iam se empurrando os problemas com a barriga. E eles vinham se avolumando. Ora, financiando através de aumento de imposto, que não pode mais aumentar. Que, Osmir, a carga tributária no Brasil já não pode mais nem merecer o nome de imposto, embora a palavra já diga imposto. Mas eles estão substituindo por contribuição. Agora virou confisco, porque nenhum país do mundo chegou ao ponto de ter uma carga tributária equivalente a 36% do seu PIB. Aí, quando chegou no teto da carga tributária, passaram a financiar a gastança com financiamento. Hoje, o país deve 2,8 trilhões de dólares de sua dívida pública. Então, não pode mais se endividar. Aí tinha uma terceira opção que foi muito usada no passado, que era botar a maquinetazinha de fabricar dinheiro para rodar. Só que isso gera inflação. Então, hoje nós chegamos exatamente na hora da onça beber água, do ajuste fiscal. E, já que vocês não responderam, eu não sou aqui advogando, nem você, nem o Damasceno,
é que, ainda por muito tempo, as prefeituras vão ter que amargar a escassez, porque o pacto federativo, que devia ter sido feito no passado, quando o ambiente econômico permitia que fosse feito, não fora feito. Então, essa era a análise que eu queria fazer da interpretação que vocês deram. Legal. Agora, Narciso, ainda voltando a alguns números. O grande problema hoje não é no Brasil como um todo, e daí a péssima qualidade da educação, a precária situação de saúde pública, né? E no Acre ainda é das melhores. O Acre ainda é das melhores. Você vê o seguinte, na saúde, esse estudo da Confederação Nacional dos Municípios diz que dos pesquisados, 4.080 municípios, 66% estão em situação caótica. Você vê Agora, quais são os principais problemas? Que eu quero perguntar se isso existe na área de vocês. A falta de profissionais na área de saúde, falta de profissionais, falta de médicos, os profissionais todos, a falta de médicos, mais de 50% dos municípios brasileiros. São esses os principais entraves hoje, além dos recursos, claro. E na área de saúde de cada município de vocês, qual o principal problema que vocês enfrentam lá? Bom, vou aqui falar... E você que é o caminho da saúde, né? Olha, mas eu acho que quem tem mais propriedade para falar sobre o sistema de saúde é o Rodrigo, porque ele é médico, né? Na verdade, hoje... o Rodrigo é ecologista. Na verdade, hoje eu sou professor, então seria o Carlinho da educação, né? Tá bom. Olha só, eu diria que o maior problema para a sustentação de um sistema público de saúde hoje em um município, mesmo ele sendo um município que ainda só tem o modelo de atenção básica implantado, como é o caso de Porto Acre, ou seja, nós não trabalhamos com a média, com os atendimentos de média e alta complexidade. Nós não temos UPAs e nem temos hospitais, nem pronto atendimento. Só atende só o sistema básico? Nós atendemos um ambulatório. O cidadão vai lá e busca o serviço de segunda a sexta-feira. Temos a facilidade de estarmos próximos à capital, temos uma unidade do SAMU, que existe em uma parceria com o Estado, a Prefeitura e o Estado, e as emergências e urgências estão vindo para o pronto-socorro da capital. Mas qual é o maior problema hoje? Existe justamente no subfinanciamento de todos os programas. Todos os programas. Há anos que os programas que compõem o aporte de recursos para a sustentação dos procedimentos, de todas as ações, de todas as políticas de saúde nos municípios estão subfinanciados. O programa de agente comunitário de saúde, por exemplo, eu tenho 40 agentes comunitários de saúde no município. Mas o que nós pagamos hoje para os agentes comunitários, esse aporte que chega lá, ele cobre apenas 80% do que é pago, ainda o município tendo que arcar com todas as despesas de encargos sociais. Isso é só um exemplo. O programa Saúde da Família, que traz recursos para o pagamento de médicos e enfermeiros, por exemplo. Esse programa também está subfinanciado há anos. E isso não é tão somente na área de saúde. Para se ter uma ideia, nós temos, lá em Porto Acre, nós temos 2.013 alunos estudando na rede municipal de ensino. Nós temos 30 centavos por dia por aluno para alimentá-lo. E isso está há anos. Então o Fundeb não é reajustado, os fundos de saúde não é reajustado, o PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar... Aí a prefeitura tem que bancar. A prefeitura que se vire, porque o cidadão tem o direito assegurado, ele quer o filho dele na melhor escola possível, ele quer merenda, e é um direito. E a gente luta, não é, Rodrigo? A gente trabalha muito para poder colocar a merenda todos os dias na mesa dessas crianças, com 30 centavos. 30 centavos, você não consegue comprar mais um chiclete. É verdade. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos garantindo merenda todos os dias. A gente se vira. Porto Acre hoje complementa em mais de 100% os recursos para a compra da merenda. Não tem faltado, graças a Deus. Chega lá nos rincões. Nós compramos do produtor rural, nós inovamos, a gente faz o que pode. Tenta baratear custos para poder manter a merenda nas escolas. Mas essa é a realidade. O problema do sistema de saúde
é justamente o subfinanciamento das ações. E se eu for falar macramente, vamos dizer assim, olha, o governo federal ainda não fez uma opção pelo sistema de saúde e educação desse país, como deve ser feito. Eu estou falando do último governo. Eu não estou aqui discutindo a esfera política, o tempo de cada governo, porque o meu partido também, o PSDB, já governou esse país por 8 anos. Mas hoje se discute 10% do PIB, da produção desse país para a educação. Aí sim, com 10% de tudo que se produz nesse país para a educação, a gente teria uma outra educação, uma outra sociedade, e aí eu vou além. A gente talvez resolveria, daqui a alguns anos, com educação, esse problema que nós estamos enfrentando hoje, desse fosso moral, que o país, o Brasil, é reconhecidamente no mundo hoje, um dos países mais corruptos, uma das nações mais corruptas do mundo. E aí eu deixo aqui um paradoxo. É um país tão cristão, mas ao mesmo tempo tão corrupto. Alguma coisa está acontecendo de errado. Deixa eu discordar do Carlinho, depois você faz a pergunta. Já perdeu o ponto, né, Narciso? Eu senti que ele tinha perdido o ponto. Mas vamos deixar o nosso médico porque o Carlinho começou agora a cair na minha avaliação. Aí, por quê? Tá vendo? Vamos lá. Carlinho, os países que deram salto de qualidade na educação no mundo, e a gente podia citar aqui a Coreia do Sul, a China, Japão, os países bálticos, os tigres asiáticos, eles deram esse salto de qualidade e nenhum deles chegaram a investir 5% do PIB na área de educação. Uhum. Porque se é muito bonito o PNB, o Plano Nacional de Educação, o PNE, Plano Nacional de Educação, prevê que até o ano 2022 chega a 10%. Nós chegamos a 10%. Mas de onde é que vai vir esses 10%? Vocês mesmo acabaram de criticar essas amarras. De onde é que vai vir? Porque hoje, orçamento, né? hoje a presidência da República, a Dilma Rousseff hoje, e o sucessor dela, já pega o orçamento público federal engessado em 92%. Uhum. Quando aumentar os 5% que vai aumentar na saúde, chega a 97%. Na educação. Não, no todo. Não, de um aumento também da educação. Da educação. Uhum. Como o nosso endividamento público e o nosso custo com a Previdência aumenta vegetativamente 1% por ano, daqui o futuro presidente da República, quando ele sentar na cadeira de presidente da República, a se manter o modelo que está aí, ele vai ter que levar o cafezinho e o açúcar para tomar o café lá no gabinete, porque não tem recurso público para financiar. Então, ou nós cuidamos, eu volto a repetir, de fazer com que o nosso Estado caiba dentro de um orçamento que permita a governabilidade, então o nosso desastre. Vamos fazer um intervalo. Mas, quer dizer, não vamos ouvir o nosso médico. Daqui a pouquinho, após o breve intervalo comercial, por favor, não saia daí.